Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver as 4 passagens mais safadas do conjunto de livros que é considerado por milhões de pessoas como a Palavra de Deus. A primeira safadeza é a oferta de mulheres para homens que preferiam homens. O capítulo 19 do Gênesis trata de Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por Deus por causa da índole duvidosa dos seus habitantes. Então 2 anjos, se hospedaram na casa de Ló. Ló, para quem não sabe, era sobrinho de Abraão, Eram anjos, mas tinham forma de homens, Estavam ali disfarçados de homens. Então todos pensavam que se tratava de 2 homens que estavam se hospedando na casa de Ló. Os homens da cidade de Sodoma, eles só queriam saber de homens, não gostavam de mulher. E queriam chamego com os forasteiros, Esses 2 anjos disfarçados de homens que se hospedaram na casa de Ló. Quando Ló percebeu que os homens da cidade iam invadir a casa dele, chegar na casa dele e pegar os forasteiros à força, ele, muito educadamente, muito zeloso pelo espírito de hospitalidade, ofereceu a eles as suas 2 filhas virgens, para que eles fizessem o que bem entendessem com elas, só para eles não pegarem os forasteiros. Eles não quiseram, eles queriam mesmo era pegar os anjos disfarçados de homens. Mas os anjos fizeram os homens da cidade ficar cegos e as filhas de Ló foram salvas. Isso de entregar as mulheres aos homens que gostavam de homens parece que era uma prática comum. Porque uma história bem semelhante a essa se repete depois na Bíblia. Nós vemos isso no capítulo 19 do livro de Juízes. Nós vemos uma história bem semelhante. Um homem chega com sua concubina à cidade e um velho habitante da cidade hospeda os 2 na sua casa. Aí acontece a mesma coisa. Os homens da cidade batem à porta da casa do velho ali, pedindo ao velho que entregue o forasteiro a eles para que eles se divertissem um pouco. O velho, muito cioso dos seus deveres de hospitalidade, oferece a eles a sua própria filha e a concubina do forasteiro. Nem perguntou para elas se elas estavam de acordo, evidentemente, Mas ofereceu as 2 para que eles deixassem o seu hóspede em paz. Os homens da cidade não quiseram ouvir o velho, então o forasteiro pegou a sua concubina, jogou ela para fora da casa e eles abusaram dela a noite toda até o amanhecer. A segunda safadeza é a quebra de um tabu, a relação entre pai e filha. Nós vimos agora há pouco que os anjos cegaram os homens de Sodoma e salvaram as filhas de Ló. Só não sei a essas alturas se elas realmente queriam ser salvas, pois logo depois, quando as cidades já haviam sido destruídas pela chuva de fogo e enxofre que foi provocada por Deus para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, depois disso elas tiveram uma ideia no mínimo ousada. Essa passagem que eu vou ler está em Gênesis capítulo 19, versículos 31 a 38. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele,
para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Isso é a Bíblia, meu filho. Isso é a palavra de Deus. Quanta coisinha bonita que nós encontramos lá, né? Numa boa. É bem difícil, olha, eu acho bem difícil de acreditar que Ló não tenha percebido nada. Se ele estava assim tão embriagado a ponto de não perceber o que se passava, como é que ele funcionou, não? Tem coisa que não fecha nessa história, mas tudo bem. Mas isso me parece, de verdade, parece uma pegadinha do autor, né? Porque nós não sabemos quem escreveu isso. Mas me parece uma espécie de sátira. O filho de Ló, com a filha mais velha, deu origem aos moabitas. E o filho de Ló, com a filha mais nova, deu origem aos amonitas, né? Dois povos rivais, dois povos inimigos de Israel. No livro de Juízes diz que moabitas e amonitas se uniram contra Israel e que eles eram povos muito cruéis, né? Os moabitas e os amonitas eram povos muito cruéis. Provavelmente esses dois povos, eles reivindicavam reconhecimento de descendência de Abraão, também achavam que eram descendentes de Abraão e queriam que isso fosse reconhecido, assim como era o caso dos israelitas. E o autor aqui tirou um sarro da cara deles, inventando uma história da origem desses dois povos. Provavelmente é isso. 3. A terceira safadeza é o voyeurismo, né? E a cobiça pela mulher do próximo por parte de Davi, o grande rei Davi. No segundo livro de Samuel, no capítulo 11, o rei Davi está no terraço da sua casa real, e observa uma mulher se lavando, né? Tomando banho, que lhe pareceu muito formosa. Mandou um servo trazê-la até ele, e mesmo sabendo que ela era casada com Urias, né? Urias Eteu é o original da Eteia, não? Um lugar da época ali. Mesmo sabendo que ela era mulher de Urias, que estava na guerra, possuiu a mulher. Mais tarde, sabendo que ela estava grávida, manda chamar Urias e tenta convencer Urias a ir para casa, pois vindo da guerra, né? Urias vindo da guerra, era de se esperar que ele ficasse com a mulher, né? Estava com saudade de certo, né? E então ele iria pensar mais tarde que o filho que ela geraria era seu. Mas Urias, a maior vítima do desejo alheio de toda a Bíblia, não quis abandonar os seus companheiros de batalha, enquanto ele se divertia com sua mulher, e não foi para casa. Davi então tem um jeito na situação. Já que Urias era tão leal aos seus companheiros, mandou que Urias Eteu fosse levado à frente de batalha para que morresse, e Davi, tomasse definitivamente a mulher de Urias para si. E foi o que aconteceu. A mulher se chamava Betsabá. O filho que ela teve com Davi não durou muito, morreu logo em seguida. Mas ela engravidaria novamente e este sim vingaria, né? O termo é esse, vingaria, né? Daria certo, cresceria, enfim. Foi chamado de Salomão, que quer dizer pacífico. Betsabá queria muito que Salomão fosse sucessor de Davi, né? Que herdasse o trono, e procurou convencê-lo de toda maneira. E acabou tendo sorte, pois os outros filhos de Davi, que estavam à frente de Salomão na linha sucessória ao trono, todos eles foram caindo um por um. O caso mais dramático foi de Absalão. Quando soube da traição de Davi em relação a Urias Eteu, o profeta Natã amaldiçoou Davi, né? Amaldiçoou Davi e a sua maldição se cumpriu. Absalão fez um festerê com as mulheres do harém do próprio pai, na frente de todo mundo, o que acabou provocando uma guerra entre pai e filho.
Davi ordenou aos seus soldados que Absalão fosse poupado, mas eles não o atenderam e Absalão morreu. Nessa passagem, pelo menos, vemos que Deus não olhou com bons olhos o ato de Davi de cobiçar e tomar para si a mulher do próximo e o castigou. Davi foi castigado, né? O castigo recaiu sobre a sua família. Aliás, a vida de Davi era bem movimentada e os seus filhos deram muito trabalho para ele. Teve até um filho dele, o Amnon, que mesmo tendo muitas mulheres à disposição, fez questão de possuir a própria irmã, Tamar. Detalhe, sem o consentimento dela. Isso tem um nome bem específico, né? A quarta safadeza também envolve Davi. E eu só classifico essa quarta passagem aqui como safadeza devido ao contexto bíblico, né? Porque de acordo com a moralidade que os fiéis atribuem à Bíblia, algo assim não poderia acontecer. E, na verdade, não há como ter certeza de que aconteceu. Eu falo da possível bissexualidade de Davi. Os livros de Reis, Crônicas e Samuel, eles são cheios de passagens que falam sobre o amor de Davi e Jonatas. Passagens como essas. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Até aí nada, né? E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Mais uma. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A coisa era séria. Mais uma, última. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. Só mais uma, ultiminha. Então Davi tornou a jurar e disse a Jonatas: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Olha, essas passagens, né, lidas isoladamente, embora causem alguma estranheza, né, justamente por se utilizarem de uma linguagem bastante incomum na Bíblia, nós não vemos outro caso de tantas juras de amor entre homens, né? Mas essas passagens poderiam estar se referindo a uma amizade muito grande entre Jonatas e Davi. Mas quando Jonatas morreu, Davi lamentou muito. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Olha, que Davi amava muito as mulheres, não há dúvida, né? Teve 8 esposas e outras tantas concubinas. É claro que ele poderia estar se referindo à amizade, né? Que a amizade de Jonatas era mais importante para ele do que o amor das mulheres. Pode ser, mas não parece isso que o autor quis dizer. Para mim não faz a menor diferença se Davi e Jonatas se pegavam ou não, mas que parece estar aí mais uma das muitas contradições bíblicas, parece. Então vamos para a quinta e última. A quinta passagem que eu selecionei, ela só é safada pela descrição, que parece crua demais
para o padrão bíblico. Ela está no livro de Ezequiel, capítulo 23, versículos 19 a 21. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. De modo que você ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. E depois fala do castigo das pobrezinhas, né? Provavelmente é uma analogia, referindo-se à obediência que se deve ter ao Senhor Deus de Israel, coisa que elas não tiveram, e por isso elas serviriam de exemplo. Nós costumamos ver essas passagens como analogias, mas não sei até que ponto essa seria realmente a intenção do autor. Mas que o profeta estava com a imaginação solta, estava. Pregar moral, tendo como base a Bíblia, é uma coisa muito contraditória. A Bíblia, pelo menos quando vista em conjunto, né, o pacote todo, não tem moral nenhuma para oferecer. Claro que tem coisas bonitas, coisas de grande sabedoria na Bíblia, mas o pacote todo, globalmente, não tem moral nenhuma para oferecer. Mas a imensa maioria dos seus defensores não lê a Bíblia, e quando lê, recebe a inspiração do Espírito Santo e descobre que é tudo uma linguagem simbólica. Tudo? Não, dízimo não. O dízimo é o dízimo mesmo. Muita força e paz para você.